Se você conhece a si mesmo e ao seu inimigo, você não precisa temer o resultado de 1000 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece seu inimigo, para cada vitória você amargará uma derrota. Se você não conhece nem a si mesmo e nem ao seu inimigo, você não pode vencer. Esse é um trecho do livro A Arte da Guerra. E hoje eu vou falar sobre esse livro e a aplicação dele na nossa vida cotidiana, na política. E, como vocês sabem, para fazer isso, eu vou ter que falar sobre essa tal de política. Olá, meu povo! Eu citei no início do vídeo A Arte da Guerra. É um livro muito bom, aconselho que vocês busquem. Hoje você tem ele em PDF, você tem ele em formato MOB, EPUB, você tem ele em audiolivro para você escutar enquanto faz qualquer outra coisa. Então não é desculpa. É um ótimo livro, vai ajudar todos nós. Eu já li, eu tenho meu exemplar em casa, eu acho... Cadê ele? Tá aqui, ó. Tá aqui. A Arte da Guerra, Sun Tzu. Excelente livro, aconselho que vocês leiam. Lembrem-se do que eu disse. Se você não lê, você se torna obrigado a acreditar naquilo que os outros te falam. Mas o que a arte da guerra tem a ver com a minha vida e com a política, Eduardo? Tem muito a ver. E a gente vai começar a falar disso agora. O trecho que eu li no início do livro fala sobre conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo. Na política, isso tem um nome, chama consciência de classe. Conhecer a si mesmo é o mesmo que consciência de classe. Mas como assim? Primeiro, você tem que entender que a política é uma luta de classe. É uma luta da classe média com a classe pobre com a classe rica, e assim você tem sempre uma briga. Por quê? A política, o sistema político, o Estado, existe para todos. Mas uma classe quer aquele Estado só para ela. As outras classes não aceitam isso, e por isso há uma briga de classe. E aí, qual classe que você está? Você tem que saber muito bem isso, para que você não seja enganado a pensar que pertence a uma classe, quando na verdade você está em outra. E como é que eu vou saber qual é a minha classe, Eduardo? Tudo bem, calma aí, a gente vai chegar lá. Você vai identificar a sua classe de acordo com o que você precisa. Por exemplo, você prefere que o Estado te dê escola gratuita de alta qualidade, de ensino integral e que prepare para a vida ao invés de só para um vestibular? Ou você prefere que o Estado acabe com esse negócio de escola pública, porque pode ter mais escola particular, você pode fundar as escolas particulares, cobrar das pessoas e receber muito mais dinheiro com isso? Se você prefere que o Estado te dê escola, provavelmente você é pobre ou de classe média baixa. Se você quer que o Estado deixe de ter escola para que você possa fundar as escolas e cobrar por isso, provavelmente você é de classe alta. Se você prefere que o Estado não interfira nas empresas, que o Estado pare com esse negócio de não, tem que pagar salário, um mínimo de salário para as pessoas, que mulher engravidou, tem que ficar pagando salário para ela que não está trabalhando, que se a pessoa se machucou mesmo em serviço, e ela vai ficar afastada 1 ano, você tem que pagar serviço. Se você acha que isso não deve acontecer, você provavelmente é de classe alta, dono de empresa e vive do trabalho dos outros. Se você acha que sim, o Estado tem que interferir e um salário mínimo tem que existir e que o trabalhador tem que ter mais direitos, se ele quebrar a perna durante o trabalho, ele não pode ser mandado embora para ficar em casa passando fome com a perna quebrada, ele tem que ser mantido com o salário. Então você provavelmente é de classe pobre. Se você quer melhoria da saúde pública, da educação pública, da segurança pública, do transporte público, da infraestrutura pública, uma boa iluminação para impedir que você seja assaltado quando você chega à noite, você provavelmente é de classe pobre. Porque quem é de classe rica não se importa com isso, porque não passa esse tipo de coisa. Mas é bom que você entenda o seguinte: existe uma diferença entre não ser de classe rica e querer ser de classe rica. Eu vejo isso e as pessoas têm que compreender. Por exemplo, Eduardo, eu sou empreendedor, eu tenho o meu próprio comércio, eu tenho o meu próprio negócio e eu quero crescer, então eu sou rico. Não, você é pobre.
E agora a última, só para você entender em que classe você está. Se você é rico, pobre, classe média, é um teste. 2 perguntinhas. A primeira, você vende o seu tempo, sua mão de obra, para conseguir dinheiro? Por exemplo, você acorda de manhã e vai trabalhar, seja de empregada doméstica, seja de catador de lixo, seja de lavador de carro, seja de cobrador de ônibus, motorista, seja servidor público, seja para abrir o seu próprio negócio e vender para as pessoas. Você sai para poder fazer isso. Você precisa fazer isso. Se você precisa, então você não é rico, porque rico não precisa trabalhar. Segunda pergunta. Se você hoje perdesse o seu emprego, sua empresa fechasse, acabasse o seu negócio, você conseguiria manter o seu padrão de vida, ou seja, comprar o que você compra, vestir o que você veste, ter o serviço que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, por quanto tempo? Por quanto tempo você mantém seu padrão de vida, se tudo isso terminar? Se a resposta for diferente de para sempre, então você não é rico. Agora que nós já conhecemos quem somos, vem a segunda parte, conhecer o inimigo. E quem é seu inimigo? E agora vamos definir então o seu inimigo, já que você já sabe quem você é. E o seu inimigo é quem? É aquele que não permite que você adquira a felicidade. Você não consegue ser feliz por causa desse inimigo, você não consegue ser pleno por causa desse inimigo. E então, vamos falar deles. Você sabe quem é o seu inimigo. Eu vou dar exemplos para você poder se situar. Seu inimigo é o sistema financeiro que te paga uma miséria, faz com que o seu serviço não valha nada e o seu salário só diminua, enquanto o preço de tudo aumenta e você não consegue acompanhar? Esse é seu inimigo? O seu inimigo é o sistema social que te oprime enquanto negro, que não te reconhece enquanto pessoa LGBTQI, que paga 70% do que um homem recebe para uma mulher e acha isso normal? Esse é seu inimigo? O seu inimigo é o sistema político que impõe que você deva dar direitos para as pessoas, que quer taxar as fortunas que você tem, que quer reduzir o seu lucro e quer fazer com que a sua empresa seja obrigada a contratar pessoas com deficiência, pessoas em reabilitação do INSS, que te impede de mandar uma pessoa embora se ela quebrou a perna e não consegue trabalhar, por exemplo. Esse é seu inimigo? Precisamos identificar nossos inimigos. Hoje existe uma ideia muito burra e muito besta, e eu quero desfazer essa ideia, de que a corrupção é o nosso inimigo e está num lugar só. A corrupção está na esquerda. Eu sinto informar você que acredita nisso, que a corrupção está na esquerda, está na direita, está na vida pública, está na vida privada, está em homem, está em mulher. A corrupção está ao nosso redor. Só que isso não faz do sistema político, nem da esquerda e nem da direita, corruptos. Existem políticos corruptos na esquerda. Eles têm que ser julgados e punidos. Existem políticos corruptos na direita. Eles têm que ser julgados e punidos. Existem empresários corruptos. Têm que ser julgados e punidos. Então, a corrupção, ela não está num lugar só. É o inimigo que querem que a gente acredite. É uma balela para fazer a gente olhar para o lado errado. Por quê? Porque, como eu falei lá no vídeo E Agora José, a corrupção ela não é um problema do sistema. Ela é fruto. A corrupção só acontece quando um povo esclarecido deixa de existir no país. Sem o povo, mais políticos, que são políticas públicas, a gente tem um espaço vazio. E como eu disse, o poder odeia o vácuo. Então alguém entra no lugar. Se entra no lugar um corrupto, seja empresário, seja o que for, vai dar corrupção no final. Então não cai nessa balela que o nosso inimigo é a corrupção, porque não é. O nosso inimigo é a falta de informação. A corrupção é fruto da falta de informação. Agora que você sabe quem é você e quem é seu inimigo, você vai escolher que arma usar para lutar nessa guerra. E o nome dessa arma é candidato. Acompanhe o raciocínio. Você, assim como eu, é pobre. Sendo pobre,
você tem problemas de pessoas pobres. Qual é o seu inimigo? O sistema financeiro, que não me deixa crescer. É o sistema social, que me trata como inferior por causa da cor da minha pele. Eu não quero que isso continue. Como que eu vou impedir isso de continuar e alterar esse quadro? Só através da política. Não tem jeito. Não dá para pegar uma arma e sair atirando e resolver as coisas, porque isso não acontece. É só através da política. E como que eu faço isso? Elegendo políticos que entendem a consciência de classe, têm projeto para esse extrato da sociedade em que eu estou, o pobre, e que sejam honestos. Ah, Eduardo, mas político honesto é muito difícil. Não é não. Não é não. Lá no meu primeiro vídeo eu falei como começar a seguir um político. Siga antes, veja as propostas, vá para as redes sociais, saiba o que o político faz. Honesto tem um monte aí. O que acontece é que a nossa mídia só mostra os corruptos e a gente tem a visão de que todo mundo é corrupto. Erro crasso. Vamos supor que lá em 2018 eu tivesse votado para presidente da República no Amoedo. Eu sou pobre. Aí eu olho o que o Amoedo quer fazer com o pobre. A ideia do Amoedo é o Estado mínimo. O que é Estado mínimo? É a redução do tamanho do Estado. Como assim? É menos saúde, menos educação, menos segurança, menos infraestrutura, menos funcionários públicos, menos investimento público. Tudo esse menos que eu falei é público. Então vai ter só o privado. Se eu sou pobre e mal consigo viver tendo tudo isso que eu tenho público, se for privado, aí é que eu não consigo viver mesmo. Eu vou votar nesse cara? Olha a ideia. Pensem nisso. Quantas vezes vocês já fizeram isso no passado? Muitas. O entendimento é necessário exatamente para impedir esse tipo de coisa de acontecer. Nós temos que entender que não existe ideia política ruim. Existe ideia política que não vale para você. Por exemplo, se aparecer um candidato, tipo o Amoedo, que fala que você tem que reduzir o Estado e que não pode cobrar sobre grandes fortunas e que você não pode taxar dividendos e que tem que acabar com esse negócio de CLT, o que ele está falando é muito bom para quem é rico. Para quem é rico é ótimo, eles amam isso, porque é exatamente o que eles querem, o que eles precisam. Mas para a gente isso não funciona. Então você que é pobre não vai votar num cara desse. Consciência de classe. Conheci a mim mesmo, conheci o meu inimigo e agora eu não tenho medo de perder nenhuma batalha. E aí pessoal, se gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Estou sempre trazendo vídeos desse tipo e a gente se vê até a próxima, quando vamos falar novamente sobre essa tal de política.